Irmãos, o texto que nós lemos aqui vai falar um pouco sobre Eliseu. Os irmãos conhecem a história desse profeta, mas eu vou introduzir aqui contando um pouquinho da sua história para os irmãos entenderem quem é Eliseu. Eliseu foi o profeta que sucedeu Elias. Na época de Elias, havia uma escola chamada Rancho de Profetas ou Escola de Profetas. Esta escola nasceu na gestão do profeta Samuel. Samuel foi o fundador do Rancho de Profetas ou da Escola de Profetas. E na gestão de Elias, Elias presidia a escola de profetas, e essa escola de profetas ela estava numa pequena cidade, um pequeno vilarejo chamado Gilgal. Quando Elias estava na caverna, passando por aquele processo que os irmãos conhecem, Deus disse que ao sair de lá, Elias deveria ungir 3 homens: Azael, Jeú e Eliseu. Só que Deus disse para Elias o seguinte: você ungirá Eliseu como profeta no seu lugar. Todos vocês repitam comigo: no seu lugar. No seu lugar. Não, mais forte. No seu lugar. Outra vez. No seu lugar. Agora olha para alguém e diga para ele assim: sucesso. Sem sucessor é sinônimo de derrota. Aonde você conhece alguém assim que foi extremamente bem sucedido no seu ministério, mas não preparou ninguém para ficar? Ou você conhece alguém que é extremamente excelente no que faz, mas não prepara ninguém para ficar no seu lugar, porque parece que ele tem medo de perder o lugar, como se ele fosse eterno. Só que Deus já deixou bem claro para Elias que Elias não era eterno. Deus disse assim: olha, você tem que preparar alguém para ficar no seu lugar. Você imagina se uma empresa tivesse um grande gestor, esse gestor morresse e a empresa falisse? A igreja indo de vento em polpa, aí morre um pastor, a igreja esvazia. Isso não é sucesso, irmão. Só é sucesso se tiver sucessor. Como que eu tenho uma boa gestão, mas não preparo ninguém para ficar no meu lugar? Deus deixou bem claro para Elias que Elias não era eterno. E segundo, ele precisava preparar alguém para ficar no seu. Vamos lá de novo, no seu. Então um líder que não prepara um sucessor, ele tem um problema. E Elias tinha esse problema. Elias não ia preparar ninguém. Se Deus não fala com Elias, Elias não ia preparar ninguém. Segundo, vou chegar lá no Eliseu, vou chegar nessa história aqui, o pastor me deu tempo. Segundo, Deus deu o nome do sucessor. Quem deu o nome? Deus. Então não sou eu, no caso de ministério, não sou eu quem escolhe o sucessor. Correto? Que passa de pai para filho a vida toda é casa, irmão. Carro, bens patrimoniais. Não necessariamente a igreja tem que passar do pai para o filho, não. E se o filho não tiver vocação? E se o filho não for quem Deus escolheu? Isso se chama, na minha igreja, que isso acontece muito mais do que vocês, chama nepotismo. O nepotismo reina. A pessoa enfia a goela abaixo quem Deus não chamou. E isso tem levado muitas igrejas à ruína. Porque alguém sucedeu e não era para suceder. Agora, possa ser que quem eu escolhi também seja quem Deus escolheu. Possa ser que eu morra e meu filho assuma a igreja que eu sou pastor. Sim ou não? Sim. Mas possa ser que não. Então, Elias não deu o nome do sucessor. Quem deu o nome do sucessor? Deus. Vamos lá. Terceiro ponto. O Eliseu não estava em Gilgal. O Eliseu estava no campo trabalhando. O Eliseu não fazia parte da escola de profetas. Eu vou chegar bem devagar, mas eu chego lá. Diga comigo. Escola de profetas. E se eu disser para os irmãos que na escola de profetas nem todo mundo era profeta? Não quer dizer que eu faço parte da escola, eu vou ser um profeta em ascensão. Eu vinha conversando com o pastor, eu me converti numa igreja, não vou falar o nome, porque pode ser que alguém aqui seja de lá. Aí de repente a pessoa já vai ficar chateada comigo, deixar de gostar de mim no primeiro dia. Se a pessoa fizer o curso teológico daquela denominação, ele já é pastor. Ao terminar o curso, ele já é ministro do Evangelho. Eu particularmente não acho correto, porque qualquer pessoa que não tem vocação pode fazer o curso.
Qualquer irmão pode fazer o curso. Agora, qualquer pessoa tem o direito de fazer um curso teológico, sim ou não? Sim. Mas todo mundo que faz um curso teológico é pastor? Não. Então uma coisa, não confunda teólogo com pastor. Tem pessoas que vai ser um teólogo, sim ou não? Sim. E não vai ser um pastor. Por que, pastor? Porque diferente dos dons espirituais, ser pastor é um dom ministerial. A Bíblia diz assim: e Deus deu uns para pastores. Quem deu? Deus. Então eu não escolho ser pastor. Deus deu. Por que Deus deu pastores? Porque Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para a igreja. Todo pastor que é dono da igreja não é pastor, porque Deus não dá igreja para nenhum pastor. Deus dá um pastor para a igreja, nunca uma igreja para um pastor. Então o Eliseu não fazia parte da escola de profetas, porque Deus, ele costuma colocar na lista quem não estava. O Eliseu não estava na lista. O Eliseu não pertencia à escola e nem estava entre os candidatos a ser profeta. Mas Deus escolheu Eliseu, mesmo ele não participando da escola de profetas. Só que quando Elias pega Eliseu, Elias busca Eliseu, ele está no campo, cuidando do gado. Ele pede para despedir da família e ele queima o carro dos bois, sacrifica os bois e vai embora. Quando ele vai embora, Elias leva ele para Gilgal, porque agora, quando Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu naquele momento recebe o chamado que Deus havia dito para Elias na caverna. Agora Eliseu já não é mais só uma pessoa que está no campo. Eliseu agora é um chamado para ser profeta. Eliseu é chamado para ser profeta. Só que Elias pega o Eliseu e leva para Gilgal, porque lá em Gilgal está a escola de profetas. O que está lá em Gilgal? Então, escute isso aqui, vamos lá, bem devagar. Tem pessoas que é profeta, mas não tem escola. Esse é o problema das pessoas que têm um chamado, mas não tem uma escola. Ele não tem um mentor. A igreja de Coríntios, pastor Paulo, a igreja de Coríntios tinha 3 grupos de pessoas. Aqui em Santo Antônio do Jacinto não tem, mas lá na minha cidade tem. Tinha 3 grupos lá na igreja de Coríntios, separados, 3 grupinhos: o de Paulo, o de Apolo e o de Cristo. Diga comigo: Paulo, Apolo e Cristo. Quem era o grupo de Apolo? É o grupo que eu gostava do ensinamento de Apolo, do jeito de Apolo pregar, a eloquência de Apolo, o estilo. Tinha gente que gostava do jeito de Paulo, mais catedrático, né? Paulo era mais minucioso, Paulo era mais... Só que tinha um grupo que não era nem adepto de Paulo e nem adepto de Apolo. Eles eram adeptos de quem? Na verdade, o grupo de Cristo na igreja de Coríntios não era de Cristo, era do capeta. O grupo de Cristo na igreja de Coríntios não era de Cristo. E vou te explicar agora por quê. Todas as vezes que você encontrar um crente desses folgado, religioso, metido a santo, que bate no peito: meu negócio é com Jesus, pode saber que o negócio dele é com o cão. Com Jesus não. Todo crente que você vê: eu não tenho nada com o pastor, eu não tenho nada com a igreja, pode ter certeza que eu estou te falando, esse camarada é do demônio. Ele está na igreja, mas ele é do cão. Quando você encontrar crente assim, não tem liderança, não obedece ninguém, Deus só fala com ele, tudo que ele tem que fazer, Deus tem que revelar para ele. Ele não tem mentoria, ele não anda debaixo de ordem, ele não anda debaixo de conselho, ele não anda debaixo da mentoria da liderança dele. Esse camarada não é de Deus. Vai por mim, não é de Deus. O grupo de Jesus na igreja de Coríntios era do diabo. Por quê? Porque os adeptos de Paulo ainda escutam Paulo, os adeptos de Apolo ainda escutam Apolo. Agora, os adeptos de Jesus, que disse adepto de Jesus, escutavam Jesus não. É aquele grupo da igreja que se intitula auto-espiritual, e eles não têm negócio com ninguém. O negócio deles é com quem? Quando você vê um crente batendo no peito: meu negócio é com Deus. Não é com Deus. Pode escrever o que eu estou dizendo. Toda pessoa que tem negócio com Deus tem negócio com a liderança. Toda pessoa que tem negócio com Deus tem negócio com a igreja. Não existe ovelha autônoma. Ovelha pertence a um rebanho. Esses dias um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu sou o corpo de Cristo. Eu falei: não, irmão, o diabo te enganou. Eu sou o corpo de Cristo. Eu falei: não, irmão, você não é o corpo de Cristo, não. Você é um membro do corpo de Cristo.
Você não consegue ser o corpo de Cristo sozinho, não. O corpo de Cristo é a igreja toda. Você só é um membro. E você fora do corpo, você apodrece, porque você só está vivo porque você está no corpo. Então, não seja individualista não e achar que você consegue ser crente sozinho, não, porque toda ovelha precisa de um rebanho, e todo membro precisa de um corpo, e todo corpo bem ajustado está ligado em Cristo, que é o nosso Redentor. Diga glória a Deus. Então, Deus falou para Elias quem era o profeta, onde ele estava, levou Eliseu para Gilgal, e Elias agora faz alguns testes, pastor Paulo. Eu vou chegar aqui na história do menino, paciência. Elias faz alguns testes com Eliseu. Elias diz 3 testes Elias fez com Eliseu antes de Eliseu se tornar profeta. Primeiro, ele diz assim: Deus me enviou a Betel. Deus me enviou aonde? Betel quer dizer casa de Deus. O que quer dizer Betel? Casa de Deus. Escute isso aqui que eu vou falar para você. Enquanto nós, eu e você que somos pastores, ficamos para os crentes assim: vamos para o culto comigo, vamos para a igreja comigo, vamos para a oração comigo, vamos para o monte comigo, vamos para a consagração. Elias fez diferente, para testar se o camarada era crente mesmo, se era obreiro mesmo. Elias disse o contrário. Ele diz assim: Deus mandou eu, você não precisa ir não, você pode ficar. Eu estou indo. Aí o Eliseu disse assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu irei contigo a Betel. Irei contigo a Betel. Agora, escute isso aqui. Se o Elias fosse a Betel e o Eliseu não fosse, como que o Eliseu ia ser profeta sem ter acesso a Betel? Irmão, seja sincero. Isso que eu vou falar aqui, nada é pessoal, até porque eu não conheço vocês. Você consagrar um diácono, um presbítero, um líder de departamento que não gosta de igreja, é o culto mais perdido que você fez na tua vida, e o óleo que você podia fritar um ovo com ele em vez de consagrar o obreiro. Você podia fritar um ovo com aquele azeite. Como pode uma pessoa não gostar de igreja? A pessoa mora a 3 quadras da igreja e falta da igreja para ver um capítulo da novela, para ver um jogo. Como que o pastor vem para a oração sozinho, Eliseu não está? A líder de departamento vai para o ensaio, Eliseu não está lá? O pastor vem para o culto, cadê o porteiro? Cadê o diácono? Não. Se Eliseu não fosse com Elias a Betel, ele já estava reprovado. Você vai provar que você tem negócio com a igreja quando você tem negócio com Betel, irmão. Pastor, eu não gosto de igreja, eu não gosto de congregar, eu não gosto de estar na igreja. Não, faz o seguinte: seja sincero, sai da linha, sai da frente. Pastor, eu não presto para ser obreiro. Para ser obreiro tem que gostar de igreja. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de congregar, eu não gosto de ensaiar, eu não gosto de culto. Eu vou para a igreja quando eu quero. Então dá licença, sai fora e deixa um que goste, porque você vai atrapalhar a obra de Deus. E ninguém pode trazer ninguém obrigado para a igreja, pode? Você pode amarrar alguém e trazer para a igreja amarrado? Não. O Eliseu olhou para o Elias assim: vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou contigo. O senhor não precisa nem me convidar. Se o senhor querer que eu fique, o senhor vai ter que me tolerar, mas eu vou. Depois ele diz assim: Deus me enviou a Jericó, guerra, lugar de maldição, de guerra. Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu irei contigo a Jericó. Sabe quando você sabe quem é um verdadeiro obreiro? Você que é líder aqui, sabe quando você sabe que o teu liderado é leal? Quando você diz assim: eu vou a Jericó. Jericó é lugar perigoso, não é guerra, é batalha que você enfrenta na vida. E o teu liderado olha para você e diz assim: pastor, não sou muita coisa não, mas sozinho também o senhor não vai não. É a Ruth: onde tu ires eu irei, onde tu dormires eu dormirei, o que tu comer eu como, e onde sepultar teu corpo sepulta o meu. Eu estou aqui e estou junto, eu vou caminhar, eu vou junto com a senhora. Não foi isso que Ruth disse a Noemi? Foi o que eles. Agora, quando você vê o camarada espanando, é só o vento passar que ele, esse aí não vai para Jericó, está reprovado. Depois ele disse assim: o Senhor me enviou o Jordão. A palavra Jordão quer dizer aquele que desce. O que quer dizer Jordão? Sabe o que o Eliseu disse para o Elias? O senhor não vai descer sozinho não, porque quando o senhor sobe eu quero subir. Por que quando o senhor desce o senhor vai descer só? Vamos descer junto. E o Eliseu desce junto com ele. Quando? Vou chegar na história aqui, irmão, esqueci a história não, segura aí. Pastores, obreiros, a Bíblia diz que agora o Eliseu e o Elias, depois de todo esse processo, o Elias disse assim para o Eliseu: pede-me o que tu queres, antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu disse assim: eu quero
porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Elias poderia olhar para Eliseu, irmãos, e dizer assim: parabéns, que pedido maravilhoso, tu é muito sábio, olha, você fez um... Não, Elias abaixou a cabeça, olhou para Eliseu de canto de olho e disse assim: dura coisa pediste. Você não sabe onde você está entrando, meu filho. Você não sabe o problema que você arrumou para a tua vida. Mas é isso que você quer? É. Você vai descobrir o quanto custa isso aí. Tá certo. Aí a Bíblia diz que Elias e Eliseu iam juntos quando uma carruagem de fogo os separou. O que que os separou? Todo mundo, já estou chegando na mensagem, vamos lá. O que separou os dois? Ah, não foi um litígio que separou os dois. Não foi uma disputa. Não foi uma divisão de igreja que separou os dois. Não foi uma briga pela cadeira principal. Não foi a disputa por um cargo. Não foi a disputa para saber quem era o profeta maior. Quem separou os dois? Porque tem muita gente que está separada hoje que o que separou eles foi uma briga, foi uma confusão, foi uma disputa, foi uma rivalidade. Aí a Bíblia diz que quando a carruagem de fogo separa os dois, Elias sobe num redemoinho. Aí Eliseu, a capa ficou, sinal de que Eliseu era o sucessor. Eliseu, pastor Paulo, pega a capa de Elias, vai até o Jordão, onde ele tinha passado com Elias uma vez, pega a capa de Elias, joga no Jordão e diz assim: onde está o Senhor Deus de Elias? Parabéns, todo mundo bom de Bíblia. Onde está o Senhor Deus de Elias? Mas quem estava jogando a capa? É esse que é o problema. Tem gente que começou hoje e já quer passar o Jordão no nome dele. Tem gente que começou ontem e já quer que o Jordão obedece. Irmão, tem lugar que você só vai entrar com o nome de Elias. Ninguém te conhece lá, ninguém sabe quem é você não. Você começou ontem, você nasceu ontem. Se Elias não te der aval para você passar lá, você não passa não. É por isso que o Eliseu respeitou quem veio antes dele. Disse assim: rapaz, no meu nome, se eu jogar essa capa aqui, é capaz de dar enchente aqui. Eu não tenho essa moral não, eu vou passar no nome de Elias. Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele joga a capa, o Jordão abre. Quem está do outro lado? Os alunos da escola de Gilgal. Quando eles veem o Jordão se abrindo, a Bíblia diz que eles se curvam e reconhecem que Eliseu é a nova liderança. Quem entendeu até aqui diz amém? Amém. Mas lá tinha aluno mais antigo do que Eliseu na escola. Eliseu chegou depois. Mas quando o Jordão abrir, Deus deu um sinal de que Eliseu era o sucessor. Deixa eu te dizer uma coisa: não é por força, não é por imposição. Há uma grande diferença entre medo e respeito. É muito melhor liderar quem te respeita do que quem tem medo de você. As pessoas respeitaram Eliseu por causa da unção que ele carregava, não por causa da natureza dele. Porque tem gente que põe medo em todo mundo. Põe ou não põe? Ih, misericórdia, fulano está vindo lá. É o medo, não é respeito. Até porque não é respeito que nas costas dele fala mal dele. É ou não é? Quando é respeito, é o contrário, ele te defende. Agora, o Eliseu começa a suceder Elias. No ministério de Elias, 7 milagres. Quantos milagres? 7. No ministério de Eliseu, 14, para cumprir o que ele tinha pedido. E esse Eliseu, agora, cheguei no texto que nós lemos, ele tinha por costume passar numa cidade chamada Sunem. E ele passou lá em Sunem muitas vezes. E tinha uma família de posse generosa, uma família que tinha posse, mas tinha generosidade. Reconhecendo que Eliseu era um homem de Deus, quando Eliseu passava por ali, eles ofereciam comida. Homem de Deus, quando o senhor passar aqui, passa aqui para fazer um lanche, passa aqui para almoçar, para jantar. E Eliseu tinha o costume de passar em Sunem e filar uma boia lá, na casa da sunamita. Todas as vezes que Eliseu passava, Eliseu comia lá naquela casa. A Bíblia diz que Eliseu passava e comia pão. E a mulher, que é muito mais observadora do que o homem, não foi o marido dela que disse: esse homem é um santo homem de Deus. Foi a mulher que disse. Porque a mulher observou Eliseu todas as vezes que ele passou lá. Toda vez que Eliseu passava, ela observava. Diga para o teu irmão assim: você está sendo observado.
está sendo observado. A mulher percebia o jeito que Eliseu falava, como Eliseu olhava, a maneira que ele se portava. E a mulher, um dia, pastor Paulo chama o marido e diz assim: olha, esse homem nunca deixou um mau testemunho aqui em Sunem. Olha quantos anos esse homem passa aqui em Sunem. Esse homem não tem uma dívida aqui na cidade, ele não é mal pagador, ele não tem um escândalo sexual aqui na cidade. Esse profeta que sempre passa por aqui, eu nunca vi falar nada desse homem que desabonasse a sua conduta. Esse homem é tão de confiança que eu acho que a gente devia fazer um quarto aqui para ele, porque quando ele sai daqui, ele sai cansado e vai embora. Vamos fazer um quartinho no muro para ele, a gente põe lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e todas as vezes que ele passar aqui, ele fica hospedado lá. Aí o marido dela concordou. Irmão, o homem era tão santo, o Eliseu era um homem de um caráter tão elevado, que a mulher falou em hospedar um homem na casa dela, e o marido concordou. Disse: não, é só você que observou ele. Eu também observei, esse camarada não é sem vergonha não, porque nenhum marido põe um sem vergonha dentro de casa não, irmão. É ou não é? Se você souber que um cara é mau caráter, você põe ele junto com as suas filhas lá na tua casa? Se você souber que um cara é mau caráter, mexe com a família dos outros, você viaja e deixa ele lá com a tua esposa na tua casa? Pois eu não deixo. Você deixa? Você deixa, irmão? Eu também deixo não. Ele vai se hospedar com Satanás lá no inferno, na minha casa não. Onde que eu vou colocar um camarada mau caráter? Dentro da minha casa? Não, não vou colocar. Quando você coloca Jonas no barco, até Deus sopra o vento para quebrar o navio, você morre junto com ele, irmão. O Eliseu era de bom testemunho. Fizeram um quartinho lá para o Eliseu. O Eliseu, muito grato, muito grato. Vou chegar lá, muito grato. Esse é um problema que muita gente tem. Tem muita gente que não é grato. O problema do ingrato, irmão, é que depois de você fazer tudo que você fez por ele, ele olha na tua cara e diz assim: não te pedi nada. Você fez porque quis. É assim ou não é? Mas tudo bem, deixa essa para depois, porque você acabou de pensar em alguém aí. Mas vamos lá. O Eliseu agora chega para o moço dele, para o Geazi, e diz assim: estou entrando na mensagem agora, estou contando a história de Eliseu para vocês, para chegar na mensagem. O Eliseu chega para o Geazi e diz assim: olha, eu fico até constrangido. A gente vem aqui, come, dorme, se hospeda. Eu queria fazer alguma coisa para ajudar essa família. O Geazi disse assim: dinheiro aqui não adianta não, porque essa mulher é rica. Pedir bênção financeira para ela não adianta, porque essa mulher ela é uma mulher de posse. Agora eu percebi uma coisa: ela é rica, mas o marido dela é velho, e eles não têm filho. A Bíblia não diz que a mulher é estéril. A Bíblia diz que o marido era velho. A Bíblia não diz que ela era estéril. A Bíblia diz que o marido era velho. Eu não sei se ela casou com ele porque ele era rico, ou se casou porque gostava, mas certo é que ela era muito mais nova que ele. Mas o Eliseu disse assim: boa ideia, essa é a ideia, essa mulher deve querer ser mãe. Chamou a sunamita e disse assim: dentro de um tempo determinado abraçarás um filho. A mulher toma um susto tão grande assim: não mintas a tua serva. Ele disse: não, pode ficar em paz, a profecia vai cumprir. E o marido dela era? Abraão também era, irmão. E não foi a cegonha que foi lá não. Não foi a cegonha que foi lá na casa do Abraão. Não, a Isaac é filho de Abraão mesmo. E Deus não deu vitória para o velhinho, irmão? Deus deu vitória para o velhinho. E daqui a pouco a sunamita começa: eu quero comer isso. Ai, não estou me sentindo bem. O velhinho olhou e disse: será que essa mulher grávida? E o homem, na sua velhice, muito velho, teve um filho. A sunamita tem um filho, a promessa cumpre, o menino vai crescendo. Quando eu leio segundo livro dos Reis, capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 18, o menino já nasceu e já cresceu. Diga comigo assim: já nasceu? Estou chegando lá. E já cresceu? Todo mundo, já nasceu? E já cresceu. Agora eu pergunto para os irmãos: se o marido era velho antes do menino nascer, o menino já nasceu e já cresceu. Será que ele está velho ou não? Ele está muito velho. E um dia o pai, esse velhinho,
foi para o campo trabalhar com os segadores. Diga comigo assim: o menino nasceu e cresceu. Agora aqui, agora você dobra a atenção, que agora eu vou entrar aqui mesmo, no miolo da mensagem. Pastor Paulo, quando o menino nasce, não há exigência. Quem tem filho criança aqui? Criança. Eu também tenho. Você vai exigir da criança o esforço ou a força de um adulto? A mentalidade de um adulto? Não. Você não pode cobrar de um novo convertido o que você vai cobrar de um obreiro que tem 10, 20, 30 anos de igreja. Só que tem gente na igreja, aqui não tem, Santo Antônio de Jacinto não tem não, mas lá na minha cidade tem. Gente que sofre de paralisia infantil. Você sabe o que é paralisia infantil? Hoje quase não se ouve falar mais, mas tinha muito antigamente. A pessoa tinha paralisia infantil com 5 anos de idade, ele envelhecia, mas a mente dele era de quê? Você não conhece nenhum crente com paralisia infantil, não? Velho de igreja, irmão, pirracento. Mãe, ele não é igual uma criança. Você fala com o camarada, tem 10, 20 anos de crente, você fala com ele faz pirraça, velho de cabelo branco. Tem mais, irmão, tem gente que está na igreja desde que o arco-íris era preto e branco. Tem gente que nasceu e cresceu, envelheceu na igreja, mas parece que tem paralisia infantil. Nunca amadureceu, nunca alcançou maturidade. Gente que não tem condição de você chamar a atenção dele. Irmão, tem condição? Eu não sei se os irmãos, meu estupinho é um pouco mais curto. Você tem que ficar pisando em ovo para conversar com as pessoas. O fulano é velho de igreja, você tem que ficar dando volta, contar uma história para depois chegar, porque se você chegar e corrigir ele para de congregar. Falta na ceia, retém o dízimo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: cresça, irmão. Não, pelo amor de Deus, né? Não, tem que crescer. Tem que crescer. Leia depois no Antigo Testamento qual era a lei do povo e qual era a lei do sacerdote, se não era diferente. Para o sacerdote era duríssima, para o povo Deus dava uma colher de chá, mas para o sacerdote, para o obreiro, Deus não dava não. Porque o camarada tem que ter costa larga, ele tem que aguentar. E o Eliseu agora está vendo a profecia cumprida na vida da Sunamita. O menino nasceu, pastor Paulo, o menino cresceu e o pai foi para o campo. Aí nasce no coração do menino um desejo. Vamos lá, cheguei na mensagem. Desejo. A Bíblia diz assim, Paulo escreveu dizendo assim: aquele que deseja. Aquele o quê? Deseja o quê? O aquele que almeja o ministério. Aquele que deseja o ministério. Aquele que deseja o episcopado. Boa coisa. Irmão, não sei por que tem gente que fica bravo com um menino que diz assim: eu quero ser pastor. E eu quero, menino, ser pastor nessa. Não, mas você que ser pastor é bom, deixa ele falar. Não quer dizer que ele vai ser, não, mas só dele desejar já está bom, sim ou não? Sim. Quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. O menino nasceu no coração dele um desejo bom. Qual o desejo? Vou para o campo. Meu pai está no campo, os segadores estão no campo, os trabalhadores estão no campo, eu também vou para o campo. E o menino foi. Quando o menino chega no campo, quem está me ouvindo diz amém? Amém. A primeira coisa que ele disse quando ele chegou no campo, ele pôs o pé no campo e disse assim: ai minha cabeça. O que ele disse? Olha para o teu irmão e diz assim: quer ser obreiro? Não, balança ele, diga para ele: quer ser líder? Diga para ele assim: isso vai te dar uma dor de cabeça, irmão. Campo não é status, irmãos. Campo não é título. Tem gente que acha bonito o nome pastor. Tem gente que acha o nome bonito, diácono. Não, irmão, isso dá dor de cabeça demais. Quando você chega no campo para trabalhar, você nunca diz: oh meu Deus, que maravilha, que mar de rosa. Essa é a vida que eu pedi para Deus. Pelo contrário, se arrepende. Só que como os dons de Deus são irrevogáveis, se arrependeu tarde demais. Já recebeu. Ô Deus, me desconsagra. Não tem como, meu filho, já foi. Ô Senhor, não tem como voltar atrás. Não tem não, meu filho, já era. Você foi aceitar, foi querer, é ou não é? Ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Agora deixa eu revelar uma coisa para os irmãos. No campo, toda cabeça dói. Quantas cabeças?
Não, diga todas. O diácono, o presbítero, o pastor, do louvor. Irmão, dá dor de cabeça ou não dá? O músico, dá dor de cabeça ou não dá? Tem dia que parece que o negócio não vai, o instrumento não afina, o som, e você fica aqui, aí a irmã sai fora. Quando a irmã não sai fora, é tu que sai. Aí, dá dor de cabeça ou não dá? O diácono está lá na porta. E, irmão, eu vou contar para vocês um testemunho aqui, só para quebrar o gelo. Tinha um diácono na minha igreja, olha para você ver o que dá, irmão. O pastor tem que ter juízo. Consagraram um irmão da minha igreja e o irmão era doido. Mas ele não faltava de culto, estava na igreja todo dia, gostava de ajudar. O pastor disse assim: rapaz, não tem obreiro, vai quem tem. E esse irmão mesmo. E esse irmão tinha uns parafusos meio bambo na cabeça. E tinha um filho de uma irmã lá, irmão, que ele tinha uma unção diferenciada. Esse menino ajudou uns 3 diáconos a chegar na eternidade. Irmão, quando esse menino aparecia com a mãe dele lá, os pastores diziam: sangue de Jesus, tem misericórdia, tem culpa. E esse menininho começou a perturbar esse irmão, que era doido. Esse irmão não pegou um grampo de cabelo e falou para o menino assim: se você enfiar isso aqui na tomada, acontece um negócio legal. O menino pegou o grampo, enfiou na tomada, tomou um choque de 220. Isso deu um problema na igreja. E o menino melhorou, irmão. Hoje o menino é obreiro. Tem coisa que só doido resolve. De vez em quando tem que consagrar um doido, irmão. Uma vez você tem que consagrar um doido, porque tem coisa que só doido faz. Escuta isso aqui que eu vou te falar. Olha aqui. O menino foi para o campo e disse: ai, minha cabeça. Irmão, você é diácono, não dá dor de cabeça ou não dá? Às vezes o diácono vai trazer o menino para a mãe: ô irmão, o menino também. Eu não gosto que fala assim com meu filho. É difícil ou não é? O irmão está fazendo o serviço dele, o filho não é dele, ele está ali na porta de graça, ele não tem salário para fazer isso, e ele vai fazer um serviço de levar uma criança para a mãe não aceita, o pai não aceita. Eu sinto saudade da igreja antiga por isso, irmão. O diácono trazia coisas assim. Ô irmã, chegar e jogar esse negócio aí. A mãe não falava nada, irmão. Hoje, dependendo do que o diácono falava, a viatura para na porta da igreja e leva o diácono preso. Então, esse negócio da dor de cabeça. Pastor, irmão, pastor de igreja. Nenhuma cabeça que está aqui dentro é igual a outra. Você imagina, tem gente colérica aqui, tem gente fleumática, tem gente aqui que chora à toa, tem gente dura de coração, tem gente que perdoa fácil, tem gente que não perdoa, tem gente que se irrita, tem gente que não é paciente. E você tem que saber lidar com todo mundo. Isso dá dor de cabeça ou não dá? Aí o menino chegou no campo e disse: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Aí o pai dele chamou um servo, chamou um servo. É só a cabeça do menino que dói no campo ou de todo mundo? Todo mundo. Agora, vírgula, pode ficar em paz que eu vou chegar lá. Vírgula. Você entrou, aceitou, sim ou não? Agora o irmão de assim: agora aguenta a dor de cabeça. Você tem que aguentar a dor de cabeça, sim ou não? Agora escuta isso aqui que eu vou dizer. O pai é que não tem que aguentar você dizendo o tempo todo: se eu soubesse que era assim, eu não tinha aceitado. Eu vou conversar com o pastor e vou entregar o cargo. Irmão, vou ser sincero. Por isso que o pai pegou o menino e mandou de volta. Porque não tem pastor no mundo, não tem líder no mundo que aguente uma pessoa que reclame de dor de cabeça o tempo todo. Pastor, não foi ninguém no ensaio. Se continuar assim, eu vou sair. Pastor, olha, se você pegar um crente que a cabeça está doendo e ele não está aguentando, manda ele de volta para o colo da mãe. Para ele ficar lá um tempo, porque ninguém aguenta não. Esses dias eu coloquei eu sou responsável, eu sou supervisor de um campo, e eu fui lá, pastor, trocar o dirigente da igreja. Pastor, esse lugar tem uma nuvem negra. Pô, irmão, eu descobri o seguinte: a nuvem negra aqui é o seu meio. Irmão, só reclama demais, mas pensa num cara chorão, nunca te liga para dar uma boa notícia. Reclama do tempo, da chuva, da distância, do teto da igreja, da luz da igreja, do som da igreja, dos irmãos. Esse lugar não presta. Falei: irmão, dá não. Dá não. Fica um tempo sem dirigir igreja. Quando você passar a saber lidar com essa dor de cabeça, você volta. Porque não tem condição de ninguém suportar uma pessoa reclamando o tempo todo. A cabeça dele dói e ele faz a sua doer. Quem está entendendo diz amém? Amém. Mas vamos lá, vou chegar lá. Pastor Paulo, o pai do menino pega o menino e manda de volta para a mãe. Manda de volta para onde?
A mãe aqui, irmão, a mãe aqui no texto representa a igreja. Representa o quê? A igreja. Aí a Bíblia diz que a mãe pega o menino e coloca no joelho. Onde? No joelho. Agora eu vou puxar a sardinha para o lado do menino. Quem dá errado no campo, quem dá errado na liderança, quem dá errado dirigindo igreja, quem dá errado como pastor, quem dá errado como presbítero, não é para a lata do lixo que ele vai, não, ele vai para o joelho da mãe. Nós não podemos descartar as pessoas porque eles não funcionaram. Nós não podemos descartar as pessoas porque eles tentaram e não deu certo. Não deu certo? Recupera a pessoa, restaura a pessoa. Seu irmão, não deu certo dessa vez porque não era o tempo. Na hora certa vai dar. Deus vai te tratar, Deus vai cuidar de você, Deus vai melhorar seu emocional, seu psicológico. Porque senão a gente vai descartar as pessoas como se elas fossem lixo. Não deu certo, a gente joga fora. Não, o menino foi para o joelho da mãe. Só que ao meio-dia ele morreu. O menino morreu, mesmo com a mãe. A mãe é a igreja. A mãe é o quê? A igreja. E mesmo estando no joelho da mãe, o menino morreu. Agora, estou chegando lá, paciência. E se eu disser para os irmãos que tem pessoas que têm um desejo, têm uma vocação, têm uma missão e morreram no seio da mãe. Ele não está no mundo, ele não está nas drogas, ele não se desviou, o ministério dele morreu dentro da igreja. Dentro da igreja, o ministério dele morreu. Tem dom, mas não usa. Tem ministério, mas não está em evidência. Tem uma vocação, mas não está em exercício. E geralmente o que levou essa pessoa a morrer dentro da igreja foi uma decepção. E não é decepção com as pessoas. Decepção com as pessoas você resolve. A decepção desse moço não era com as pessoas. Ele tinha dois tipos de decepção. Diga comigo, uma com o campo e outra com ele. Você conhece alguém que diz assim: pastor, eu não dou certo, não é para mim, eu não consigo, eu não tenho natureza para mexer com isso não, pastor, eu não sou a pessoa certa, acho que Deus errou, eu não tenho capacidade para mexer com isso não. E uma pessoa decepcionada consigo mesmo, ele não acredita que ele é capaz de retornar, de se refazer, de recomeçar. Agora o menino morre. Quando o menino morre, a mãe do menino, quem está me entendendo diz amém? Amém. A mãe do menino, pastores, pega o menino, sobe as escadas e põe ele na cama de Eliseu. Onde a mãe do menino põe o menino? Na cama de Eliseu. Por que ela não pôs na cama dela? Por que ela não pôs o menino na cama dele, do próprio menino? Ela colocou o menino na cama de Eliseu. Irmão, quando Deus vê que você está dormindo muito, quando Deus vê que você está muito tranquilo, Deus arruma um problema para você, sabia? Alguém entra no seu quarto e joga um cadáver na cama, se vira. O que Eliseu tinha a ver com isso, irmão? A mulher colocou olha para o teu irmão, não pode olhar para o teu irmão e dizer assim: você está muito tranquilo, irmão, Deus vai te arrumar um probleminha. Não, sabe, você está tranquilo demais. Deus vai arrumar um problema para você orar. Tem gente muito tranquila. Você olha lá, pastor, tem gente, irmão, você pega obreiro, que a lista dele do ano, está lá as viagens dele, está lá os passeios dele. Deus não vê uma campanha de jejum e oração. Deus não vê um propósito, o mês tal, eu vou passar o mês todo jejuando e orando. Não, irmão, você está tranquilo demais, dinheiro guardado, saúde. Escuta o que eu estou lhe dizendo, desperta, porque senão Deus vai te arrumar um problema. Quando o profeta começa a dormir demais, Deus arruma um problema para ele. Ela colocou o Eliseu, o menino, na cama de Eliseu, porque Deus arrumou um problema para Eliseu. Agora, e se eu te disser que é um problema, mas não é um castigo? Porque na cama da mãe ele não levantava, na cama dele ele não levantava, na cama do velhinho ele não levantava. Qual o único lugar que ele levantava? Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: sabe por quê que Deus te arrumou esse problema? Porque só na sua mão ele resolve. Levanta comigo assim as suas duas mãos aos céus. Não, bem alto, bem alto, bem alto. O que eu vou te liberar aqui agora é uma palavra para o teu ministério.
nós vamos terminar essa escola, debaixo de glória. Quem crê nisso, diga amém. Primeiro nós vamos explanar a palavra. Agora, se eu te dizer aqui uma coisa, você que está aí reclamando, pastor, cuidar daquela congregação lá no meio do mato, pastor, cuidar de um departamento com 3 irmãs, pastor, olha a situação que eu peguei essa igreja. Não, Deus não te arrumou só um problema, não. Deus sabia que você era a pessoa certa para se resolver isso. Sabe por que aquele departamento veio para a tua mão? Deus não estava te castigando, não. É porque na tua mão ele vai crescer, na tua mão vai frutificar. Pastor, mas por que me colocaram num lugar tão longe? Porque só você iria, outro não ia. Deus colocou na tua mão porque você foi, você tem coragem de ir, e Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Diga amém. Eu vou te dar um exemplo. Todo pastor quer dirigir uma grande igreja. Não vou mentir, não. Sim ou não? Sim. Agora, qual é melhor? Você pegar uma igreja com 1000 pessoas, não dar conta e entregar com 300, ou você pegar uma igreja vazia, que ninguém queria assumir e entregar ela cheia? Porque se você pega cheia e entrega vazia, vão chamar você de derrotado, sabia? Esse cara é um derrotado, pegou a igreja cheia, acabou com a igreja. Esse cara tem chamada de Deus, não lá. É muito melhor você pegar vazia, porque aí as pessoas vão olhar e dizer assim: eita, esse camarada é homem de Deus, ó. Pegou o departamento, não tinha ninguém. Quando foi lá para o louvor, era uma luta. Olha lá como está, ó. Deus está abençoando. É muito melhor você pegar um menino morto na cama e entregar ele vivo, do que pegar ele vivo e entregar morto na cama. A mulher põe o menino na cama de Eliseu, o velhinho está lá embaixo da escada assim, irmão, ó. Aí a mulher desce, crente maduro. Crente o quê? Maduro. Oh, não sei nem se eu falo. Falo ou não falo, hein? Fala ou não? Irmão, se é umas irmãs que eu conheço, são uns obreiros que eu conheço, ia descer a escada, morreu. O velho ia cair morto lá embaixo, mano. A mulher desceu assim, ó, enxugou as lágrimas lá dentro do quarto e desceu. Manda um servo preparar uma mula, colocar a cela que eu estou indo falar com o homem de Deus. Ele olhou e disse: hoje não é lua nova e nem sábado, que é o dia que se visitava o homem de Deus, na lua nova ou no sábado. Hoje não é lua nova e nem é sábado, por que você está indo visitar o homem de Deus hoje? Velhinho, a mulher olhou para ele e disse assim: vai tudo bem. O que a mulher disse? Vai tudo bem. Pergunta para o teu companheiro aí: estava tudo bem? Estava tudo bem? Não. Estava tudo bem? Não. Misericórdia, moço. Se o meu filho morreu, só tem um filho, e alguém me perguntar: está tudo? Não, está tudo mal. Estava tudo? Mas ela disse que estava tudo bem. Aí nós pregadores enfeitamos, né? Ela está profetizando que está tudo bem. Não, mas ela está profetizando, não. Aqui ela está isentando o velhinho de receber uma notícia que ele não tem estrutura para ouvir. Se ela fala para o velhinho assim: sabe o filho da sua velhice, nosso menininho? Está morto. O velhinho caiu, morria também. Ela poupou o velhinho da notícia. Essa parte eu estou querendo pular. Eu só vou falar se você der um glória a Deus, vai me dar coragem aí. Você sabia que a maioria dos filhos dos pastores não querem ser pastores? Você sabe por quê? Fala ou não fala? Porque dentro da casa, na frente das crianças, o pastor fica: tá sabendo, ô bem, fulano é ladrão, e o outro fulano, o pastor fulano de tal, é adúltero, e o tesoureiro fulano de tal está roubando a igreja. Você está sabendo que a irmã fulana caiu com o irmão fulano? E o menino pensando assim: rapaz, na igreja tem isso, e tem pastor ladrão. Você sabendo não que o fulano de tal está querendo comprar uma para dar um tiro no fulano de tal? O menino disse: rapaz, eu pensei que na igreja tinha Jesus, o povo da igreja tem demônio. Aí o menino cresce com aquele trauma e diz assim: quero ser pastor não. De tanto ouvir escândalo. Escuta isso aqui. Cuidado com o que você fala em público, irmão. Como que você tem coragem de comentar de igreja com gente que não é da igreja?
problema interno da igreja você contar para colega de serviço. Não, você não serve para ser obreiro, não, desculpa. Você da igreja, comentar sobre a igreja com a vizinha que não é crente, orar na minha igreja tem uma fofoqueira. Isso é coisa de você dizer. Sabe o que a vizinha vai dizer? Eu vou lá na tua igreja fazer o quê? Eu ia lá na tua igreja procurar Jesus. Lá tem fofoqueiro, eu quero não. Não, irmão, esse tipo de notícia você não dá para quem não pode ouvir, não. Tem gente que não tem estrutura para ouvir, não. Tem coisa que se fala com porta fechada. Tem coisa que se trata administrativamente. Sim ou não? Tem coisa que se trata entre adultos, entre pessoas maduras. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: cuidado com o que você tem falado por aí, irmão. A camarada sai falando mal da igreja para os ímpios, escandalizando a igreja para o incrédulo. Sabe para quê? Por incrédulo pegar todo crente e dizer que todo crente é igual, que todo pastor é igual, que todo mundo é canalha, que ninguém presta, que todo mundo é ladrão, por causa de um crente imaturo que saiu falando mal da igreja, que saiu falando mal do evangelho. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Esses dias um irmão chegou para mim e disse: pastor, esses escândalos aí que estão acontecendo e tal, essas pessoas, a Bíblia diz que era melhor pendurar uma pedra no pescoço. Eu falei: não, irmão, Deus não mandou ele fazer isso não. Mandou, pastor. Aí abriu o versículo para mim. Eu falei: não, irmão, está errado. O irmão entendeu errado, interpretou errado. A Bíblia diz que é inevitável que venha os, mas ai de quem, por quem Deus vai punir é o comunicador do escândalo, não é quem cometeu, não. Quem cometeu só vai passar pela consequência. Deus vai punir o meio de comunicação que espalha o escândalo. Sabe esses canais aí que ficam só postando pecado dos outros? Esse povo vai morrer de forma horrenda. Pode anotar o nome de um por um e guardar a eternidade para você ver o que vai acontecer com esse povo. A sentença é pesadíssima. O camarada está divulgando. É só a igreja que assiste? O ímpio vai lá e assiste. Fulano de tal. O ímpio olha a vagabundagem no meio dos crentes. Não, pastor, ele está denunciando. Não, irmão, isso não é denúncia. Deus não precisa de você para fazer isso, não, nem de mim. Deus não precisa de mim denúncia, não. Deixa eu te falar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho você prega para o mundo. A doutrina você prega para a igreja. O ensino é para a igreja. O evangelho é para o pecador. A gente não vai para a praça pública doutrinar ninguém. A gente vai pregar o evangelho. Doutrina a gente dá para a igreja. A gente dá para o crente. É por isso que antigamente a Santa Ceia era de porta fechada. Tinha reunião de membros na igreja. Os irmãos, pode? Parabéns, meu irmão. Vamos dar salva de palmas por essa atitude, irmão? Parabéns. Eu não posso ser um... Agora, eu vou falar um negócio aqui agora que tem gente... Primeiro que se você for embora, eu vou saber que é com você. Aí é pior. A Bíblia diz assim que Deus vai condenar os que fazem e os que consentem. Os que fazem e os que... Eu vou dar um conselho a vocês. Se você segue uma página ou uma pessoa que divulga fofoca, terminando o culto, vai lá e deixa de seguir. Você vai pagar junto com ele. Pastor, vou lá só para dar uma espiadinha. A Bíblia diz que as palavras do fuxiqueiro descem como favos de mel. Quer ver uma pessoa querer saber de uma coisa? Diga para ele assim: eu tinha um negócio para te falar, mas não vou falar não. Ele endoida. Faz isso não, irmão. Tem tanto canal de mensagem. Escuta aqui. Tem gente aí já se doendo porque segue. Você está aí com raivinha? Porque você segue, você gosta de uma fofoca. Escuta aqui, que eu vou te falar. Com tanto canal de mensagem, com tanto canal de estudo bíblico, com tanto canal... irmão, tem uma coisa mais linda do que a Bíblia em áudio? Na voz do Cid Moreira. Eu estava escutando agora o Eclesiastes. Aquele... que coisa... Eu vou deixar de escutar uma coisa edificante para escutar uma fofoca, irmão? Escuta o que eu vou lhe dizer. Fala ou não falo? É escola para liderança ou não? Tem crente que é tão vagabundo, irmão, que ele vai lá e comenta no comentário. Ele não viu, ele não estava lá, ele não sabe que isso é verdade, ele não é testemunha ocular do que aconteceu, ele não tem prova que isso que está escrito lá é verdade.
E ele vai lá e faz um comentário pejorativo, como se ele conhecesse a pessoa. Como pode ser tão mau caráter desse jeito, meu irmão? Como que a pessoa pode ter tanta má índole desse jeito? Da pessoa comentar uma coisa que ele não tem nem certeza se é verdade. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Um dia pode ser com o teu nome, tá? Alguém pode inventar uma coisa sobre teu filho, sobre a tua casa, sobre a tua família, e alguém vai lá e vai fazer o mesmo comentário, para você saber o quanto isso dói. Sai disso, irmão. O bom soldado que milita não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Diga glória a Deus. Se sai disso, isso não é para você não. Siga, a Bíblia diz assim: em que pensar? No que é louvável, no que é de boa, no que é de boa? Não, vamos lá, diga-me, boa fama. Não, mais alto. De novo. Fofoca é boa fama ou má fama? É boa fama ou má fama? Então não é para mim, irmão. Esses dias um irmão chegou para mim e disse para mim assim, desse jeito: pastor Moisés, o senhor está sabendo? Eu falei: de quê? Que o fulano e tal. Eu falei: irmão, peraí. Se você for falar de uma pessoa que não está aqui para se defender, e de uma coisa que eu não sou prova, não conte para mim, eu não quero saber. Eu não quero saber. Porque assim como você está falando dele, alguém pode estar falando de mim. Eu não gosto de falar das pessoas, principalmente na ausência delas. É uma pessoa aqui da igreja, seja homem, chama a pessoa para uma reunião e fala no olho dele. Fala olhando para ele. Pronto. O que não edifica, não se sai disso, irmão. Isso vai te trazer problema. E tem uns que é tão miserável que ele liga para o outro, espiritualiza a fofoca e diz assim: só estou te contando para a gente orar. Olha. Volta não, Jesus, tem misericórdia, espera. Eu estou te contando para a gente orar. Não ora nem para comer, irmão. Não ora nem para dormir. Está dizendo que não, faz isso não. Isso não é para liderança. Poupe as pessoas desse tipo de notícia. O fulano caiu, fulano morreu, fulano. Deixa que tem quem trate disso. Sim ou não? Sim. Tem quem trata disso. Não sai dizendo pelas ruas, não. Está sabendo que fulano adulterou, fulano... Irmão, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Isso se trata aqui. Tem pastor para fazer isso, olha os pastores aí, para levar no gabinete, tratar, aplicar disciplina, tratar a pessoa, sim ou não? Sai divulgando isso não. Isso faz mal demais. Isso tem sido um câncer para a igreja. E esses dias um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu sinto falta da época que Deus revelava pecado. Eu falei: irmão, eu sinto falta da época que as pessoas se arrependiam do pecado, porque Deus revelar pecado não muda nada. Não muda nada. Se Deus revelasse o pecado do pecador e o pecador se salvasse, mas Deus revela, ele continua sendo pecador do mesmo jeito. É muito melhor. Por que na mesa? Vou provar para você. Jesus está na ceia. Jesus está onde? Na ceia. Primeira ceia. Aí Jesus olhou e disse assim, pastor Paulo, na mesa da ceia, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: um de vós há de mim? Aí Jesus não sabia quem era, não? Sabia ou não? Aí por que Jesus disse um de vós? Por que Jesus disse Judas há de me trair? Por que Jesus disse um de vós? Para a carapuça servir no traidor. Jesus não tinha que estar dando nome de ninguém, não. Jesus, quando pregava por parábola, para cada um receber tua parte. Porque mensagem não é pessoal. Eu não posso ficar daqui jogando indireta para ninguém. Por isso Jesus disse: um de vós. O Judas que tinha que levantar e dizer: ô Jesus, Satanás está tentando desgraçar minha vida, sou eu, me perdoa. Era ceia, o dia de pedir perdão, sim ou não? Sim, ele tomava a ceia em paz. Não, o Judas tomou a ceia porque quis, comeu o bocado molhado porque quis, porque Jesus falou que o traidor estava ali. Mas Jesus falou, mas João também estava, Pedro também estava, Tiago também estava. Mas Jesus não deu o nome de Judas, porque revelar o nome do traidor não muda nada. O que muda é o arrependimento de quem está cometendo o pecado. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Agora a mulher diz para o velhinho assim: está tudo bem. O velhinho respira fundo, diz: graças a Deus. Aí o velhinho não morreu. Tem gente que morreu por causa da notícia aqui, recebeu. O cara se escandalizou de uma forma tão terrível com o que ele ouviu. Ele diz: misericórdia, vou para a igreja mais não, vou ser obreiro mais não, vou congregar mais não. Agora, se aquela notícia não chegasse nele naquela época, chegasse quando ele estivesse mais maduro, ele suportaria ouvir, sim ou não? Sim. Eu não sei vocês, irmão, eu não me escandalizo com nada não.
Ah, mas eu prego em convenções há quase 15 anos. Irmão, imagina o que a gente não vê nos bastidores. Os irmãos viram na internet agora. Um conhecido meu foi pregar uma igreja e no outro dia de manhã ele foi preso. Aí os irmãos disseram: pastor, misericórdia. Não, irmão, é mister que essas coisas aconteçam. Agora, vamos deixar isso assim entre nós. A justiça resolve o que é justiça e a gente resolve o que é igreja. Sim ou não? Sim. E pronto. Como diz lá em Belo Horizonte, e morreu Bahia. Pronto. O que é para a igreja resolver, a igreja resolve. O que é para a justiça resolver, a justiça resolve. Agora, o velhinho viveu, que a mulher não contou para ele que o menino morreu. O menino morreu ou não? Não. Morreu, irmão? Morreu. Morreu ou não morreu? Morreu. Mas ela contou? Não. Então não é porque morreu que eu tenho que contar. Não é porque caiu que eu tenho que contar. Não é porque pecou que eu tenho que contar. Não tem que contar nada não. Tem quem resolva. Eu não estou sendo conivente com nada não. Eu estou poupando alguém de se escandalizar. Agora, essa parte que eu estou querendo pular. Pula ou não pula? A mulher está vindo, aí o Eliseu vê ela de longe. O Eliseu está sentado no monte. O Geazi está sentado do lado dele. Aí o Eliseu diz assim: ô Geazi, lá vem a sunamita. Corre ao seu encontro e faz para ela 3 perguntas. Diga comigo assim: como vai tua casa? Como vai teu marido? Como vai teu filho? Vamos lá bem forte? Ô irmão, essas perguntas são muito particulares, sim ou não? Sim. Você imagina uma irmã encontra com outra na rua e pergunta: como é que está teu marido? É particular ou não é? O cara me encontra, pastor, e aí, como é que está tua esposa? É uma pergunta, mas é estranha, não é? Não, está bem, graças a Deus, está bem. Dependendo do tom que a pessoa pergunta, é estranho. Aí a mulher, o Geazi corre ao encontro da mulher, uma mulher extremamente observadora, madura. Aí o Geazi: como é que está teu marido? Como é que está teu filho? Como é que está tua casa? Aí ela olhou para o Geazi e disse assim: vai. Repita. Vai tudo bem. Pergunta para o teu irmão: estava tudo bem? Estava tudo bem? Não. E por que ela disse? Não, pastor, ela não disse para poupar o Geazi. Não, irmão, Geazi é obreiro. Para o marido ela não contou para poupá-lo, porque ele não tinha estrutura. Ele não tinha estrutura. Para o Geazi ela não contou porque ele não tinha credibilidade. O Geazi não pode ouvir porque ele não é de confiança. Não se conta segredo para Geazi. Não se fala da vida particular e pessoal para o Geazi, porque ele não é de confiança. Agora vem cá. Pastor é teólogo. Existe uma matéria que, em algumas aulas, dependendo do curso teológico ou dependendo da matéria, chamado sigilo ministerial. É você participar de uma reunião e ter a capacidade de guardar o que você ouviu ali para quem? Para você. Irmão, tem coisa que não é para contar nem para tua mulher. Aí você chega lá e dorme, a coitadinha da mulher fica a noite toda: sem Jesus tem poder, misericórdia, meu Deus. Não, irmão, tem coisa que... E às vezes alguém pediu, não é para contar. Sim ou não? Sim. O Geazi não é de credibilidade. Como que alguém te conta uma coisa e você espalha? Esses dias eu fui pregar numa convenção e falei para os pastores assim: irmãos, eu vou trazer um padre aqui para dar uma aula para a gente. Aí um pastor levantou assim e disse assim: e o que um padre tem para me ensinar? Falei: aí a gente vai aprender com os padres como que guarda segredo. A pessoa vai lá no caixotinho, irmão, e conta: matei, dei um tiro hoje no fulano. Ô padre, estou com vontade de matar minha sogra, enfiar uma faca na minha mulher. Estou com vontade de fumar maconha, beber cachaça, de pecado e tudo. E ele está lá do outro lado, só te ouvindo. Quando você sai dali, ele manda você fazer as rezas dele, as orações, e sai dali, fica lá. A conversa morre lá. E é um bando de pastor fofoqueiro, irmão, que conta a vida do povo.
Esses dias um irmão chegou e disse: pastor, por que ninguém tem confiança de me contar nada? Eu falei: você não é de confiança. Quando você é de confiança, as pessoas te procuram. Sim ou não? Sim. Quando você é de confiança, as pessoas te procuram. Sabe o que Salomão escreveu dizendo? O verdadeiro amigo encobre o segredo. Tem 6 coisas que Deus detesta, mas tem uma que Ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Olha para o teu irmão e pergunta para ele assim: irmão, você é de confiança? Você é de confiança, irmão? Eu posso abrir meu coração para você? A pessoa de confiança é assim, pastor. Ela termina de conversar com a gente não passa a pensar mal dela a partir daquele momento. A pessoa teve coragem de abrir o coração. Já pensou, irmão, se os psicólogos, um psicólogo, o camarada deita lá. Eu tive um problema de transtorno de ansiedade em 2016. Eu não sabia o que era, passando mal direto, não sabia o que era. Estresse, estafa, não sei o que, ansiedade. Eu não sabia nada sobre isso. Fui no médico. O médico disse assim: rapaz, você vai ter que tomar um remedinho aí, porque sua cabeça não está boa não. E é bom você passar para o psicólogo. Eu fui para o psicólogo. Chegou lá, irmão. Ele estava na cama, o camarada: fala aí. Eu falei: ser psicólogo é bom demais, irmão. Não fala nada não, só eu que falo. Eu chegava lá e estou falando. E o camarada só me ouvindo. Saía de lá e me dava um abraço e eu me sentia melhor. Porque é só desabafar, sim ou não? Sim. Quando foi um dia, sabe o que aconteceu? O psicólogo disse assim: pastor, hoje é meu dia. Ele deitou e eu fui o psicólogo dele. Orei por ele. Somos amigos até hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem que ser de confiança. Se você for um obreiro que não seja de confiança, você não serve para trabalhar no crivo de um ministério, ocupar um cargo de responsabilidade. Sim ou não? Sim. Uma pessoa que não tem credibilidade, a Bíblia diz assim: quando for separar obreiro, os primeiros obreiros a ser separados na Bíblia, porque os apóstolos foram chamados por Jesus. Então foi Jesus que escolheu. Quem escolheu os primeiros obreiros foram os apóstolos. Aí a Bíblia diz assim: que sejam homens, diga comigo, de boa reputação, e cheios do Espírito Santo. Ué, não era para ser cheios do Espírito Santo e boa de reputação? A boa reputação vem na frente, porque o bom nome vale mais que as muitas riquezas. Uma pessoa que não tem credibilidade, ele não pode ser obreiro. E eu vou te dar um conselho: você está devendo? Paga, viu, irmão? O irmão falou: pastor, não vou pagar não, porque caduca. Eu falei: quem está caduca é você, irmão. Você não comprou? Tem que pagar. Pague em 100 vezes. Pague em 100 vezes. Paga de R$10 por mês, paga de R$30, mas paga. Você tem que ter credibilidade. Você tem que ser pessoa de palavra. O seu avô não tinha cheque não. Seu pai não tinha cartão de crédito não. Ele comprava na conversa, na palavra. É isso aí, no fio do bigode. Que a palavra vale mais do que o cheque. Vale ou não vale? O cheque eu susto o cheque, se eu quiser. Eu deixo entrar sem fundo. Agora a palavra de um homem, seja sim, sim. Não, não. Olha para o teu irmão e diga assim: seja uma pessoa de confiança, irmão. Seja uma pessoa de confiança. Uma pessoa que não é de confiança pode cuidar de dinheiro? Pode cuidar de gente? Pode ter um cargo de responsabilidade? Não, não pode ter, ele não é de confiança. E tem mais uma que eu vou te dar um conselho aqui: se você souber, não é julgar não, se você souber que uma pessoa não é de confiança, e ele perguntar para você: como é que está a tua casa? Como é que está teu filho? Como é que está teu marido? Pode estar dos avessos, de cabeça para baixo, pegando fogo, diga que está tudo bem, irmão. Não, está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Porque você só pode chorar, desabafar e contar nos pés de Eliseu. Quem pode te ouvir é Eliseu, porque tem credibilidade. A mulher chegou lá e disse assim: estou chegando lá, quem está me ouvindo diz amém. Amém. Quando a mulher chegou, ela caiu nos pés de Eliseu, chorou. Aí o Eliseu ficou chateado, disse assim: o filho da mulher morreu e Deus não me revelou. Porque não é tudo que Deus revela para a gente não. Tem coisas que você vai ficar sabendo na hora. Deus não revela tudo para a gente não. E olha que Deus revelava quase tudo para Eliseu, e isso aí Deus não revelou. Eliseu disse: Deus me ocultou, Deus não me revelou o que aconteceu. Foi uma surpresa. Como que eu vou saber? Irmão, seja sincero. Seja sincero. Jesus conhecia Judas, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Você conhece? Eu não conheço não. Eu posso consagrar uma pessoa que não tem caráter, sim ou não? Sim, porque eu vou julgar o perfil da pessoa. Eu sei lá o que a pessoa faz dentro do quarto, irmão.
Eu vou saber lá o que a pessoa faz no celular, eu vou saber lá o que a pessoa faz do outro lado do mundo. Não é tudo que Deus me revela, não. Tem hora que eu vou errar como homem, sim ou não? Sim. No meio dos discípulos de Jesus tinha um traidor, você imagina no meio dos obreiros da igreja, você não vai ter problema. Certo? Que é a gente que separa, a gente que consagra. Aí a mulher chegou, chorou. Aí o Eliseu tenta, é aqui que eu queria chegar. Já eu termino a mensagem, olha aqui. O Eliseu agora tenta resgatar a credibilidade de Geazi. Quem me escutou até aqui diz amém. Amém. Olha o que Eliseu faz, pastor Paulo. Eliseu olhou e disse assim: ô Geazi, vem cá. Você viu que essa mulher não acredita em você. E vou falar que agora não olha para ninguém, não pensa em ninguém, olha para cima. Sabe aquela pessoa que a igreja não acredita mais? A cidade não acredita mais. A família não acredita mais. Mas pastor é pastor, irmão. O pastor quer dar uma chance. O pastor quer resgatar a credibilidade da pessoa. Sim ou não? Sim. Tem gente que a cidade não acredita mais não. Tem gente que a igreja não quer mais ele. A igreja rejeitou. Ah não, esse camarada é trabalhado. Esse camarada tem jeito para ele não. Não, vamos tratar ele. Vamos ajudar o irmão, tá? Aí o Eliseu disse assim: rapaz, eu vou te dar uma chance. Esse cajado aqui é meu. O cajado era de Eliseu. De quem era o cajado? Eliseu. Esse cajado aqui é meu. Então eu vou olhar as horas, 8h30. Posso ir até que hora? Esse cajado aqui é meu. Faz o seguinte: pega esse cajado, vai lá na casa da sunamita, sobe no nosso quarto. O Geazi dormia lá também. Pega esse cajado, toca no menino. Olha a intenção de Eliseu. O menino vai ressuscitar. A sunamita vai ficar feliz. E a credibilidade do Geazi será restaurada. Sim ou não? Sim. A mulher que olhava o Geazi meio assim: eu não acredito nesse cara não, esse cara é enrolado, esse ajudante de Eliseu, esse cara não é crente não. Quando ela soubesse que o menino ressuscitou na gestão do Geazi, ela ia passar a respeitar o Geazi. Sim ou não? Sim. Mas tem obreiro que é ruim demais. Tem obreiro que nem dando chance. Deus disse para Samuel assim: até quando terás dó de Saul, tendo eu? E se eu te disser que tem hora que a gente tem dó de quem Deus já rejeitou, irmão? A gente tem dó, mas Deus não tem dó mais. O Geazi foi lá, pegou o cajado. A glória a Deus, miserável. Levanta. Aí volta, joga o cajado na mão de Eliseu e diz assim: não houve nele nem voz e nem sentido. O que não houve? Nem voz nem sentido. Todo mundo. Nem voz nem sentido. Dois vícios de Geazi. Geazi tem vício em voz e sentido. Bom, eu prego desde 98, 99. Eu estava dizendo ao pastor, eu sempre tive um estilo próprio de pregar. Sempre fui arroz com feijão, nunca preguei nada diferente, interessante assim para as pessoas. Oh meu Deus, que mensagem. Nunca fui esse pregador. Sempre preguei arroz com feijão mesmo, puro. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa. Desde que eu comecei a pregar, eu aprendi uma coisa. Aprendi com Deus, com a Bíblia e com os pastores mais velhos: não ser viciado em voz, porque o resultado é maior do que a reação. Você conhece alguém assim? Irmão, eu tenho uns. Aqui não tem não. Lá na minha igreja, o camarada está em silêncio o culto inteiro, assim ó. Você dá o microfone na mão dele e começa a falar. Quem está no coro desse cidadão? Não é possível não. Ele estava calado ali agora. Tem gente que pegou no microfone e transforma. Você conhece alguém assim ou não? Se ele pregar e ninguém liberar a voz, ele se sente um derrotado. Porque para ele o povo ele tem que ter voz e tem que ter sentido. Aí fica aquele griteiro. Vamos ser sincero, se fosse para gritar tanto, não precisava de som na igreja não. Se eu largar o microfone, eu estava só gritando. Isso é um vício, uma doidice da cabeça das pessoas, irmão. Não precisa disso não. Igreja fria, não. Igreja fria não. Eu prego em primeira igreja batista que não é fria não. A cultura deles é diferente da nossa. Sim ou não? Sim, ninguém é obrigado a ficar gritando na tua cabeça só porque você está cantando, não, irmão.
Respeita as pessoas, sim ou não? Sim. Eu, quando estou pregando essas congregações, eu gosto que o povo grita. Agora, se não gritar, vou fazer o quê? Eu não sou viciado em voz. Gritou, não gritou, estou nem aí. Eu vou pregar e vou embora. Agora, eu não posso ser viciado em voz. O crente entra num culto. Misericórdia, pastor. O culto hoje teve o seu. Não, irmão, fique em paz. Tem hora que é hora de falar, tem hora que é hora de ouvir. O Geazi, ele tem vício em voz e em sentido. Aí ele entrega o cajado para Eliseu e diz assim: o menino continua morto. O menino continua morto. Estou chegando lá. O menino continua morto. Até você gritar: o menino continua morto. Olha para o teu irmão de repente assim: a chance vem. Diga bem assim: mas dá um jeito do menino viver. Vou te dar um exemplo. Você pega um pastor Paulo, pastor aqui, os obreiros aqui. Aí você dá oportunidade para ele. O senhor é meu pastor e está querendo resgatar minha credibilidade. Pastor Moisés, o senhor agora vai cuidar do culto de missões da igreja. Está me dando uma chance. Se o culto de missões piorar na minha mão, ele vai deixar o culto na minha mão a vida toda? Não, irmão, a chance foi dada. Eu tenho que me virar, buscar Deus, orar, pedir Jesus para dar um sinal aqui, fazer um negócio ali. Sim ou não? Para o povo dizer: olha, rapaz, Moisés, Jesus ainda está na vida dele. É ou não é? Agora, eu vou lá. E tem mais uma, tá? O Geazi tem um outro vício. O Geazi tem um vício de bater em morto. Qual que é o vício do Geazi? Qual o vício do Geazi? O vício do Geazi é bater em morto. Todo pega o microfone: ô seus desviados, seus filhos de Satanás, seus atribulados, dá glória a Deus, miserável, não sei o quê. O Geazi, em vez de ele ter uma palavra de vida para quem está morto, não. Ele fica batendo no morto. Morto não reage, irmão. Toda vez que você bater, que saiu um glória a Deus, quem deu glória a Deus foi o vivo. O morto não é não. O morto não reage não. Aí o Eliseu olhou para o Geazi e disse assim: você teve uma chance de novo. Você teve uma chance de novo. Não pode ficar dando chance a vida toda não, irmão. Porque a Bíblia diz que Samuel tinha dó de Saul. De quem que ele tinha dó? Saul. Deus tinha dó de Israel. Você tem que ter dó da igreja. Aí você tem dó de um indivíduo e você sacrifica a igreja toda por causa de um cidadão? Você sacrifica o departamento todo por causa de um cidadão? Não. Você está com dó do camarada porque ele é teu colega, e Deus está com dó da igreja porque a igreja é dele. Quem está dizendo? Olha para o teu irmão e diz assim: se não der para dar glória, diga ai. O Geazi entrega o cajado para Eliseu e disse assim: não houve nele nem voz nem sentido. O Eliseu disse assim: então deixa comigo, eu vou lá. Aí o Eliseu vai. Quando o Eliseu entra no quarto, primeira coisa, aqui eu já estou partindo para o final da mensagem. Primeira coisa, Eliseu entra no quarto e fecha a porta. O que Eliseu faz? Fecha a porta. Porque Eliseu sabe que tem coisa que se trata com a porta. Agora quem está entrando no quarto é um profeta maduro, experiente, obreiro tarimbado. Entrou no quarto, fechou a porta. Quem está em cima da cama dele? O menino? Tem como deitar na cama junto com o morto? Não. Tem não, irmão. Ou o problema se resolve ou Eliseu fica sem cama. Deus coloca algumas coisas na vida da gente. Ou a gente busca a Deus para que o problema resolveu, a gente perde o sossego. Paz também a gente não tem mais. Sossego a gente não tem mais não. Aí o Eliseu disse assim: rapaz, eu estou precisando da minha cama, mas para me pegar minha cama de volta, esse menino tem que... Aí a Bíblia diz que o Eliseu sobe em cima da cama e deita em cima do menino. Aqui que é que você tem que dobrar atenção. Olha que cena, parece uma cena estranha, né? O Eliseu deita em cima do menino, põe a boca na boca do menino, põe a mão na mão do menino e põe os olhos nos olhos do menino. Pastor, esquisito. Eliseu subiu em cima da cama e pôs a boca na boca do menino? Sim. O menino estava? Quando tem um afogamento, um atropelamento, um mal súbito que a pessoa para de respirar, qual é o primeiro procedimento? Eliseu estava respirando, sim ou não? Sim. E o menino? Não. Então Eliseu, na verdade, estava dividindo o oxigênio dele com o menino. Porque chamar de morto é fácil, difícil é dividir a vida.
Chamar de frio é fácil, difícil é abraçar até aquecer. Deus quer nos dar um ministério, Deus quer nos dar uma chamada e Deus quer nos dar uma unção para a gente dividir oxigênio, compartilhar a vida. Agora Eliseu está colocando a boca dele na boca do menino e está transmitindo vida para o menino. Levanta comigo assim as duas mãos ao céu. Cadê o irmão que estava aqui no teclado? Vou pedir ajuda dele. Fica aqui. Estou te dando dor de cabeça, tá vendo? Levanta assim comigo as duas mãos aos céus. A primeira coisa que Deus usa de Eliseu dentro daquele quarto foi a boca. Foi a? Bem forte. Foi a? Dê a mão para esse obreiro que está ao teu lado, com um sinal de unidade. Olha para o irmão da direita e da esquerda e diga assim: Deus vai usar sua boca. Diga para ele assim: em casa, no altar, no trabalho, na rua, no quarto, na sala, na cozinha, na pregação, no louvor, no conselho, na ciência, na palavra de sabedoria. Aperte a mão dele e diga para ele assim: Deus vai usar a tua boca. Levanta a mão dele lá em cima e fecha os teus olhos, só um momento. Deus vai te dar a palavra que estava faltando. Deus vai te dar a mensagem que estava faltando. Pastor Paulo, Deus está usando a minha boca aqui para dizer para alguém. Vai ter uma reunião assim na mesa, vai aparecer um dizendo não sei o que fazer, vai aparecer outro dizendo não sei o que fazer, vai aparecer o outro dizendo não tem resposta. Lá naquela reunião Deus vai colocar uma palavra de sabedoria e de ciência na sua boca. Você vai pegar gente rebelde, que a polícia não deu jeito, que a família não deu jeito, que a mãe não deu jeito. Quando você estiver frente a frente com aquela pessoa, Deus vai te dar destreza nas palavras. Só quem acredita que Deus há de usar a tua boca, de mãos levantadas, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque Deus vai te dar mensagem. Terebácia, rébia. Deus vai te dar palavra de conselho e de ciência. Deus vai te dar palavra de sabedoria. Deus vai colocar na tua boca palavra de vida, palavra que vai oxigenar, que vai trazer vida, alento para quem está precisando. E o nome do Senhor nosso Deus será glorificado. Levanta a mão direita e diga comigo: Deus vai usar minha boca. Deus vai usar a tua boca. Deus vai usar a tua boca. Deus vai usar a tua boca. Tudo que você xingava e não resolvia, tudo que você gritava e não resolvia, tudo que você murmurava e não resolvia, isso vai mudar. Deus vai te dar palavra de sabedoria para apaziguar guerras, para cessar contendas. Deus vai te dar palavras. Sabe o que Salomão disse? Na multidão dos conselhos se vence a guerra. As pessoas vão olhar para você dizendo assim: meu Deus, essa pessoa não tem uma faculdade secular, não fala mais que um idioma. Meu Deus, esse pastor nem é um homem tão letrado assim, mas que palavra de sabedoria. Isaías disse assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que ao seu tempo eu tenha uma palavra para o que está cansado. Deus vai usar a tua boca. Quem crê nisso, diga amém. Só que Eliseu coloca as mãos nas mãos do menino. O menino estava? Vamos lá, o menino estava? Mas Eliseu colocou a mão na mão do... Pega a mão do teu irmão, aperta ela e diz assim: Deus usará suas mãos. Onde houver falência, onde houver destruição, onde tudo estava dando errado,
onde tudo não funcionava, Deus vai colocar tuas mãos lá. O que não deu certo com a mão de Geazi vai dar certo com a sua. Onde Geazi pôs a mão e não aconteceu nada, você vai colocar as mãos e Deus vai fazer um milagre. Deus vai abençoar tuas mãos, não é só no ministério não. Deus vai abençoar tuas mãos em tudo. Deus vai abençoar tuas mãos no trabalho, na sua profissão, naquilo que você faz, naquilo que você exerce. Deus vai usar tuas mãos para cumprimentar. Deus vai usar tuas mãos para abraçar. Deus vai usar tuas mãos para trabalhar. Levante assim as duas mãos e diga: Deus, use as minhas mãos. Eliseu agora coloca os olhos nos olhos do menino, e o menino estava. Olha isso, irmão. Eliseu agora está olhando para o menino. Deus vai fazer você ver o que as pessoas não. Pastor, tem uma prova bíblica assim, pelo menos uma prova, um versículo bíblico tem. E chegando Jesus à casa de Jairo, eles choravam e pranteavam porque a menina estava. Aí Jesus entra na sala e diz assim: ela não está morta, ela dorme. Você acredita que você vai passar em alguns lugares que as pessoas vão dizer: misericórdia, que fim de mundo, que cafundó, isso aqui não dá em nada, isso aqui não é lugar. Deus vai dizer para você: é aí mesmo, aí vai dar certo. Você vai estar passando em frente a um estabelecimento assim, as pessoas vão dizer para você: ih, mas aqui já abriu 10 lojas aí, nada aí funciona. Deus vai dizer: contigo funciona, pode abrir. Você vai chegar em alguns lugares para implantar uma igreja que a pessoa diz: o senhor ficou doido, e vai vir gente de onde para essa igreja? E Jesus vai dizer assim: faz a igreja, eu mando o povo. Vai fazer. Você vai ver onde ninguém vê. Quer mais um exemplo bíblico? Um homem que a sociedade abriu mão dele. A sociedade abriu tão mão desse homem que a Bíblia chama ele de gadareno, porque ele era de Gadara, que eles interditaram o lugar onde ele vivia. E ninguém passava por ali. O governo foi lá e fez uma interdição e disse pro povo: passa daqui para lá, ninguém passa não, tem um endemoniado nu aí dentro aí, que ele se fere com pedra, violento. Aí Jesus falou para os discípulos: atravessemos para outra banda. Os discípulos atravessam, Jesus indo e os discípulos cochichando: pastor, eu não sei o que Jesus está indo fazer do outro lado, mexer com endemoniados. Camarada endemoniado, cheio de capeta lá perturbando o povo. Jesus indo lá. Quando Jesus chega lá, o endemoniado luta contra os demônios, vai se arrastando, cai aos pés de Jesus. Jesus liberta ele da legião. Quando Jesus entra no barco, ele vai atrás para entrar também. Jesus entra no barco, ele vai entrar. Jesus diz: não, você não vai comigo não. Ah, eu quero ir. Jesus diz: não, eu preciso de você numa missão. Sai por Decápolis, contando como Deus foi bom para você. E aquele homem saiu por aquela região contando as maravilhas de Deus, dando seu testemunho e ganhando pessoas para Jesus. O que para todo mundo era um endemoniado, para Jesus era um evangelista. Se você conseguir ver o que as outras pessoas não veem na cidade, na rua, nas pessoas, você vai conseguir investir em situações que para todo mundo é morto, mas que para você existe uma esperança. Agora eu fui numa igreja, escuta isso aqui. Agora, eu não vou falar onde, porque a pessoa tem um grau eclesiástico muito grande. Agora, recentemente eu fui num lugar e falei com um pastor que preside cerca de 100 mil crentes no estado. E ele falou para mim: pastor, nasci na igreja, fui criado na igreja e era um camarada atrapalhado. Nunca quis ser obreiro. Meu negócio era dirigir com meu pai e fazer minhas trapaças. Namorar, fazer negócio errado, ganhar dinheiro ilícito. Meu negócio era esse. Eu dava patrocínio de safadeza, eu não fui crente não. Só que um dia um pastor velhinho, eu fui levar meu
pai não dá um pastor. E ele jovem ainda. Um pastor velhinho pôs a mão no meu ombro e disse para mim assim: olha, você é o mais atrapalhado da sua casa, mas seu pai não errou quando disse que de todos os filhos você é o pastor. Os outros que é certinho, irmão, corretinho, nenhum foi pastor. E o pai olhava para o atrapalhado e dizia assim: Jesus me falou que ele é pastor. Mas como pastor vai escapar dela atribulado? O pai dele enxergava nele o que as pessoas não viam. Como você vê seus filhos? Como você vê as pessoas? Você consegue dar chance para um morto? Você consegue pôr as mãos em alguém que ninguém quer mais aquela pessoa? Todo mundo abriu mão dele. E vou colocar aqui uma vírgula para te falar uma coisa que Deus está mandando dizer aqui agora. Maria e Marta encontrou Jesus fora da aldeia e disse assim: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria. Diga assim: meu irmão. Diga mais forte: meu irmão. Outra vez. Lázaro estava morto? Estava ou não estava? Lázaro estava em decomposição? Lázaro estava na sepultura? Mas Marta e Maria dizem assim: ele é meu? Que falsidade é essa, irmão? Está na igreja, está tomando ceia, está no altar, é meu irmão. A pessoa tem um deslize na fé, a pessoa tem um problema na caminhada, eu passo na rua e não dou a parte de 5 para ele. Eu trato ele como se ele não fosse meu irmão. O filho pródigo saiu de casa, foi gastar o dinheiro com as meretrizes, foi ficar junto dos porcos. O dia que ele voltou, o filho pródigo, o irmão mais velho, disse assim: é esse teu filho? O pai dele disse: esse teu filho não, teu irmão. Então quer dizer que ele é meu filho e não é teu irmão? Então quer dizer que tu é tão santo que eu sou pai dele, mas você não é irmão dele? Então você é melhor do que Jesus, irmão? O camarada continua sendo filho de Deus, mas não é mais teu irmão. Essa hipocrisia tinha que acabar. Aí sabe o que acontece? Estava aqui, ó, tomando ceia com a gente, cantando com a gente. Tem um deslize amanhã, vai para dentro de um bar. Sabe o que a gente tinha que fazer? Entrar lá dentro do bar e dar paz do Senhor para ele. É isso que vai trazer ele de volta. Entrar lá dentro do bar, paz do Senhor, irmão. Não, eu sou crente, mas não, problema seu, irmão. Você é meu irmão. Não, estou na igreja, mas não. Aí já é com você e Deus, quer nem saber. Eu só vim aqui porque você é meu irmão. Não, pô, estou na vida do pecado. Problema seu, irmão. Você está no pecado, problema seu. Eu só vim aqui dizer que você é meu irmão. E que você está fazendo falta lá, pai. A gente gosta de você. Tá bom de você levantar e voltar para Jesus, e voltar para a igreja. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. A gente passa pelas pessoas como se o pecado fosse contagioso. A gente passa pelas pessoas como se o pecado dela fosse pegar na gente. Não, irmão, isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Olha para o teu irmão e diga para ele: não dá para dar glória? Diga ai. Ai, ai. Você teria coragem de dizer que um morto é teu irmão? Você teria coragem de dizer que alguém que está em decomposição é teu irmão? Olha que interessante. Quem é mãe aqui? Mãe. Mãe. Interessante. O irmão que pecou na igreja não é teu irmão. Agora teu filho pode ser maconheiro, cachaceiro, homossexual, traficante. Ele continua sendo seu filho. E a senhora aceita a benção dele e diz para todo mundo que ele é teu filho e chama ele de filho. Ele continua sendo seu filho. Agora o irmão da igreja não é mais teu irmão. É errado. Uma coisa é cair na fé, outra coisa é cair na graça. Quem cai da graça está na apostasia. Quem cai da fé, Paulo diz assim: tenha compaixão dos fracos da fé. Para aquele que está mancando, não se desviar totalmente. Não é todo mundo que tem o mesmo nível de espiritualidade, não. Tem hora que a gente vai ter que colocar a boca na boca do morto e dividir com ele a nossa vida, a nossa paz, a nossa unção. Dizer: vem cá, irmão, estou sem força, pastor. Te pendura em mim, irmão. Vou te arrastando. Na hora que você aguentar, você anda. Ah, eu não quero ir não, eu vou lá te buscar. É, mas eu não quero. Não quero não, eu te ajudo. Te ajudo. Vão orar comigo, pastor, não sei orar não. Você não precisa orar não, cai ajoelhado lá, fica lá do meu lado, lá ajoelhado, eu oro por nós dois, vamos lá. Mas mostra que você quer. O problema da gente é que nós somos religiosos. E a gente despreza uma pessoa por um erro que ele cometeu. Esses dias um irmão chegou para mim e disse: pastor, por que quando Jesus disse que quem não tem pecado atire a primeira pedra? Porque a mulher foi pega em flagrante. A mulher foi pega em? Essa era a diferença. Só essa. A mulher foi pega em flagrante. Os outros pecam. Todo mundo que tinha pecado não era flagrante. Entendeu? Todo mundo tinha pecado. Não quer dizer que é adultério não, mas todo mundo tinha pecado. E a gente fica julgando todo mundo como se a gente fosse superior a todo mundo, quando na verdade
a gente deveria dar chance a um irmão. Tem muita gente que gostaria de estar no nosso meio. Sabe por que ele não está? Por que você acha que o filho pródigo, o pai correu ao seu encontro e o abraçou? Porque todo filho que saía de casa e gastasse herança, quando ele voltasse, ele podia ser apedrejado por aqueles que moravam na casa. Por aqueles que moravam na... Esse é o medo de muita gente voltar para a igreja. Ser apedrejado. De não ser aceito. De voltar e as pessoas rejeitarem ele. Não, quem está voltando é o irmão. Se o irmão mais velho ficar bravo porque o irmão voltou, o problema dele, a casa não é dele. O céu não é dele. O livro da vida não é dele. O sangue que derramou na cruz não é do irmão mais velho, não. Se ele não quer receber o irmão que errou, que falhou e que pecou, que ele seja dono de um céu, que ele morra na cruz e perdoe o pecado de alguém. Porque enquanto a casa for do pai, o pai recebe quem ele quiser. Enquanto a casa for do pai, o pai aceita quem ele quiser receber. Esse dia o irmão chegou e disse: eu não aceito fulano de tal na igreja. Eu falei: você só poderia não aceitar se a igreja fosse sua. A igreja não é sua, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus, a igreja não é sua, não. Irmão, quem morreu na cruz foi Jesus, foi você não. E a gente não quer perdoar os nossos irmãos. Aonde há arrependimento, há remissão de pecado, irmão. Uma vez que a pessoa está profundamente arrependida, ela tem o direito ao perdão. Sim ou não? Sim. E a gente fica lançando no rosto da pessoa o que ela fez. Mas Eliseu entrou no quarto, colocou a boca na boca do morto, a mão na mão do morto e olhou nos olhos do morto. Fica de pé comigo, por favor. Na primeira vez não aconteceu nada. Eliseu anda dentro do quarto, de um lado para o outro, preocupado. Deita em cima da cama de novo e faz a mesma coisa. Põe a boca na boca do menino, põe a mão na mão do menino, põe os olhos nos olhos do menino. Diga comigo, toda a igreja assim, nós vamos terminar. Diga comigo assim: e a carne do menino aqueceu. Mas a carne do menino aqueceu por quê? Quem estava deitado? Quem estava abraçado com ele? Quem estava com os olhos nele? Quem estava com as mãos sobre ele? A Bíblia diz que a carne do menino aqueceu. Ele espirrou 7 vezes. Voltou à vida. Quando ele volta à vida, pastor Paulo, Eliseu manda chamar a mãe. A mãe representa Agora Eliseu vai entregar o menino que estava morto, vai entregar ele vivo para a igreja. Essa é a gestão de um pastor. Essa é a gestão de um pastor que é chamado por Deus. Ele pega o morto no ministério dele, que a cama dele é o ministério dele. Ele pega o morto e devolve para a igreja o menino. Tem coisa melhor do que você colocar alguém em comunhão? Tem coisa melhor? Todas as vezes que você põe alguém em comunhão com a igreja, você está devolvendo o menino para a igreja. Todas as vezes que você pega um irmão que cantava, teve um problema, mas arrependeu, voltou, ficou firme, você tratou dele. Todas as vezes que você põe ele no altar para ele cantar de novo, você está entregando o menino para a igreja. Na sua gestão, o menino não morre. Na sua gestão, o menino ressuscita. Pega a mão do teu irmão e diga para ele: Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar as tuas mãos, Deus vai usar os teus olhos. Diga para ele assim: através de você, o menino vai voltar para o campo. Você acredita que através da tua vida, de vez em quando você vai estar andando aqui dentro de Santo Antônio e um menino vivo vai te abraçar e vai dizer assim: obrigado, pastor, foi na sua gestão que eu voltei para Jesus. Você vai estar andando dentro de Santo Antônio, de repente, minha irmã, uma moça vai te dar um abraço e vai dizer: obrigado, minha irmã, foi através das suas orações que Jesus me alcançou. Levanta as duas mãos aos céus. Nós vamos terminar de um jeito bem bonito aqui. Se você estiver do lado da tua esposa, tudo bem. Se não for do lado da tua esposa, uma irmã, se aproxime de uma irmã. Um obreiro se aproxima de um outro obreiro. Passa a mão assim por cima do ombro dele. Você, irmã, passa assim a mão por cima do ombro da tua irmã. Diga para ele assim: nesta última hora, através de você, Deus vai devolver muito menino para o campo. Diga para ele assim: através do teu ministério, muitos desviados vão voltar, muitos pecadores vão se arrepender, muitos casamentos serão restaurados,
Não, ajuda ele, diga para ele assim: o teu ministério é de vida e não de morte. Abraça ele aí que nós vamos orar abraçados. Jesus vai trazer um renovo para a tua vida aqui essa noite, para você vencer aquele desafio lá na congregação, para você vencer esse desafio ministerial que chegou na tua vida. Você que está vivendo uma instabilidade, você que está vivendo um momento de guerra, de dúvida, você que entrou aqui essa noite dizendo: pastor, que batalha, que guerra, pastor, que desafio que Deus colocou nas minhas mãos. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: o teu ministério é ministério de vida. O teu ministério é ministério de vida. O teu ministério é ministério de vida. Deus usará a tua boca. Abre agora a tua boca, porque é esta boca que Deus vai usar. Abre a tua boca para cantar, para louvar, para falar em mistérios com Deus. Abre a tua boca, porque Deus vai te dar palavra. Salmos de número 81. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Decanassuri deremaia. Deixa Deus encher tua boca de ciência, de palavra de sabedoria, de mensagens poderosas. Deixa Deus encher tua boca com línguas estranhas, com variedade de línguas, com profecia e palavra de conselho. Derremaia surimi calamai. Deixa Deus usar tua boca, pastor. Deixa Deus usar tua boca, liderança. Derrévia, dominância de calabaia. Isso, deixa Deus usar tuas mãos. Deixa Deus usar teus olhos. É desafiador o que Deus tem te entregado. É desafiador o que Deus tem lhe confiado. Mas nesses últimos dias Deus te usará como nunca usou antes. Nesses últimos dias Deus te usará de forma extraordinária, de forma gloriosa. Receba renovo de Deus. Receba fortalecimento de Deus. Receba ajuda dos céus. Através de você, Santo Antônio será abalado pelo poder de Deus. Através de você, aquela igreja será alcançada pelas mãos de Deus. Deus está dizendo: eu vou colocar teus olhos em alguém. Eu colocarei os teus olhos em uma situação. Eu colocarei os teus olhos sobre esta cidade. Receba renovo de Deus. Receba renovo de Deus. Dê um abraço bem apertado nesse obreiro, nesta obreira, e deixa Deus usar tua boca em um minuto para liberar uma palavra sobre o ministério dele. Diga para teu companheiro: tenha fé, companheiro, tenha força. Deus é contigo. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar força. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar ânimo. Deus vai te dar as ferramentas necessárias. Deus vai liberar aquilo que você precisa. Receba de Deus esta noite autoridade no teu ministério, unção no teu ministério. Derebia Kamanaya Surimi Herimi Brefa Sombria de Kemincho Hemichosia que me promiandaraba. Isso de Camante ofara que a degebia forma Tio Reviai Duri me comenências. Isso, dê glórias a Deus. Deixa Deus usar tua boca. Argia Chorgia Brefargi Domeneque. Deixa Deus usar tua boca. Deus vai usar tua boca nos dons espirituais. Deus vai usar tua boca na profecia. Você vai expulsar os demônios e vai curar os enfermos pelo poder do nome de Jesus. Desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Desperta o chamado que há em ti. Desperta a vocação que há em ti.